fiquem à vontade aí para escrever no chat, depois alguém vai intermediar para mim. Eu vou tentar ser o mais rápida que a gente puder para entender. A ideia de casamento, então o tema é porque os relacionamentos estão durando pouco. Eu já fui apresentada, meu nome é Cristina Santiago, eu sou psicóloga, eu trabalho no consultório todos os dias, agora com a pandemia a rotina mudou, eu tenho atendido online, então eu fico assim, todos os dias eu vou ao consultório 2 vezes, porque não pode ter aglomeração, então eu atendo 1 ou 2 pessoas, atendo o restante online e volto para fazer fechamento. Então, a vida tem exigido um pouco mais, né? Tenho respeitado o isolamento, já tive Covid, não acho que as pessoas tenham que ter, sou casada e, sem sombra de dúvida, pelo tempo de casamento de vocês, eu acredito que vocês tenham até mais experiência em relato de casamento para falar do que eu. E aí o meu relato, a minha narrativa dessa noite é baseada exatamente no que eu ouço no consultório. E aqui está o que eu sou sou especialista em psicologia da infância, estudei suicídio, tenho consultório e aí a gente segue. Vou falar assim rápido, porque isso vocês já ouviram de algumas questões, né? Então, quando a gente pensa em casamento, meu povo, é muito engraçado, porque as pessoas têm várias ideias de casamento. Uma delas, e essa ideia ela é um contexto que até Ellen White fala, o quanto o casamento é um espaço para desenvolvimento de potencialidades. Como assim? Você pode perceber que no solitário nós não desenvolvemos como deveríamos. Então, na medida que você convive com o outro, você tem uma noção de continuidade de desenvolvimento, você desenvolve o seu ser adulto, ou seja, a sua maturidade, e o casamento e a família é um espaço de crescimento. E o que a gente vê muito hoje é que as pessoas não estão disponíveis para crescimento. Ou seja, no individual, quando eu penso só em Cristina, o meu crescimento é todo voltado para mim. Então, vamos lá, né? Quando a gente pensa na vida de um homem solteiro ou de uma mulher, é sempre eu. Ele pensa assim, eu vou comprar aquele tênis. E não importa o valor, porque ele só está pensando nele. A ideia e o ideal é que, na vida de casado, você comece a construir potencialidade. Então, eu preciso sair de mim para eu pensar no outro. O nome disso é conjugabilidade. Ou seja, na verdade não é conjugabilidade, é conjugalidade. Era um L ali. Nasce um casal, e esse casal precisa ser em 2. No consultório, é muito comum as pessoas chegarem no individual. E eu pergunto, na hora que as pessoas chegam, tem muito um discurso do individual. Eu fiz, eu quero fazer, eu vou responder. E aí, em algum momento, você vai começando a notar que o indivíduo não tem cabeça de casado. Gente, se tiver algum solteiro aí ouvindo, casamento requer que eu pense no outro. E aí, muito dos conflitos que acontecem é porque o indivíduo ou a indivídua ainda atua no singular. Casamento que dá certo é aquele casamento que tem a conjugalidade. Tudo é 2. E vou fazer um aviso. Quando um ganha na loteria, o outro ganha. Quando um está pobre, endividado, com nome sujo, o outro também tem nome sujo. Porque casamento continua sempre a gente parte desse pressuposto da conjugalidade. O que acontece com um de coisa boa, acontece com o outro, e aí a gente pensa nisso. O número de divórcios, essa foi uma pesquisa de 2015, tinha dobrado. Passaram 5 anos. Mas os dados abaixo é atual, eu fiz questão, inclusive eu postei isso no meu Instagram, sobre os dados do divórcio. Então, quando a gente lê assim, que esses comentários de que o divórcio aumentou, de que as pessoas na pandemia ou pós-pandemia estão se divorciando, ontem eu fiz um comentário aqui em casa, eu falei, é bom que esses atores e atrizes e cantores comecem a trabalhar logo, porque senão esse povo não vai ter um para a gente contar de casamento. Porque entre as celebridades tem sido alto o índice de divórcio. Então, numa pesquisa que está no Google, aumento de 82% na pergunta como dar entrada no divórcio. Para a pessoa perguntar, quer dizer que a pessoa pensou. Segundo, houve um salto de quase 1000% no interesse sobre como fazer o divórcio online gratuito. Eu não acredito
de que isso seja apenas questão da pandemia. Na minha escuta, no que eu leio, no que eu assisto, nós vínhamos do movimento, e aí vocês se sintam confortáveis para discordar, nós vínhamos no movimento de estarmos no automático. Então, a rotina estava mais ou menos assim. As famílias, cada um tinha sua tarefa, crianças, um levava o pai ou a mãe, ou despachava para a perua escolar, iam para o trabalho, voltava, muito pouco tempo em casa, as crianças com uma rotina bem cheia, isso antes da pandemia, uma rotina bem cheia, cada um dando conta do seu individual, do seu crescimento pessoal, da sua vida. E aí, muitas pessoas nem sabiam que tinham em suas casas, porque eram outros que administravam. Até que a pandemia nos colocou todo mundo para o interno. Mesmo quem não fez o isolamento social, porque algumas pessoas não puderam fazer, em algum momento teve que pensar na questão vida, na questão família. Eu, como tive o Covid aqui em casa, eu cheguei a pensar na questão morte. Porque ele não bate, ele invade. Então, de uma maneira ou de outra, nós somos obrigados a fazer alguns questionamentos. E algumas relações matrimoniais não estavam prontas para responder esses questionamentos. Eu estou dizendo isso que, no meu ver, a estatística alta do divórcio referente à pandemia tem a ver com pessoas que não conseguiram administrar esse casamento que estava sendo empurrado. Faz sentido? Não tá. Então, na hora que eu tive que olhar para essa mulher, na hora que eu tive que olhar para esse homem, na hora que eu tive que dar conta de casas muito pequenas, com 2, 3 crianças, dar conta de finanças, todo mundo em home office, crianças sem aula, onde estava o alicerce da conjugalidade? Não suportou. No entanto, continua acontecendo a idealização do amor romântico. Ou seja, as pessoas se separam e elas pensam assim: não, eu quero encontrar um amor para a vida toda. Os solteiros continuam na idealização, é por isso que a sofrência faz um sucesso danado. Eu quero encontrar um amor para a vida toda, tá? E aí, ao longo da história, quando a gente vai pensando, o casamento ele vai se reformulando. Como assim, Cristina? O casamento vai sofrendo alterações. E aí eu podia ficar assim horas demorando para a gente falar só nisso, que antigamente as pessoas casavam por um motivo, hoje elas casam por motivos diversos. Desde que eu não estou dando conta da solidão, sim, ainda existe isso. Quanto um contrato de, é bom, é bacana ter alguém, e se não der certo, eu separo. Então, eu vou dar um exemplo, né? Quando eu fui comprar os preparativos para o meu casamento, eu ouvi mais que uma vez: é seu primeiro casamento? Mas se você não gostar, você arruma no segundo. Eu mal dando conta do primeiro. Então, é muito comum eu ter, assim, mas o primeiro é muito comum na cabeça das pessoas estarem prontos para o primeiro e para o segundo casamento. No contexto social, são feitos arranjos conjugais, que é o que eu comentei para vocês, por diversos motivos. Entre eles, as pessoas ainda casam por motivo de gestação, de gravidez. Isso diminui, mas acontece. Quando eu falo de contextos contemporâneos, antigamente, bem antigamente, as mulheres tinham outro conceito de casamento. E elas casavam, inclusive as mais velhas, a ideia de ter uma família era tudo. Não era ter um amor, era ter uma família. Porque elas entendiam que o casamento dava uma segurança, elas entendiam que era legal criar, cuidar das coisas desse marido. Hoje as mulheres não pensam mais nisso. Então é comum, eu vou casar, e se não der certo, eu separo. E você vai casar por motivo, não, eu tô apaixonada, ele é bacana, ele é legal, e a gente vai ficar junto. Mas as responsabilidades mudaram. Isso tem a ver com o contexto social, tem a ver com os arranjos, tem a ver com a mudança, inclusive o contexto de família mudaram, né? As pessoas dizem com a separação assim, a família acabou. A família não acaba com a separação, acaba o casal. E os relacionamentos em geral, quando eu falo toda essa ideia de é tratado como mercadoria, isso tem a ver com a sociedade que a gente vive. Eu acho que em algum momento vocês ouviram o tal do contexto sociedade líquida, onde tudo é muito rápido. Gente, é comum, independente da religiosidade e da idade, as pessoas estarem casadas com A
Elas separam-se, no período de menos de 6 meses, elas exibem outro parceiro na rede social com a mesma frase, amor da minha vida. E o povo está dizendo, Deus abençoe, e vai aí de bênção em bênção, isso. Eu não vou falar da bênção de Deus, porque esse não é meu papel. Mas é muito comum a idealização do romantismo, né? Então, as pessoas... Você posta uma foto, isso tem a ver com a idealização. Você posta com a foto de uma família, Deus abençoe essa família. As pessoas já não questionam mais o que Deus abençoou, não, né? Tudo é presente de Deus. Então, essas são as nomenclaturas de uma fantasia da idealização. E nesse contexto de mercadoria, lembre-se, eu idealizo um casamento, mas eu não tenho disponibilidade de pagar o preço para manter-se casada. Percebe? A grande diferença. Então, se não der certo, eu separo. Por um outro lado, a gente também percebe que muitos casam sem o menor preparo. E eu me refiro emocionalmente. Quem tem mais poder aquisitivo casa-se mais rápido, porque não precisa juntar dinheiro. E é por isso que a gente assiste casamentos, como é que eu posso falar para vocês? Mega. Eu vou dar um exemplo que todo mundo assistiu, né? O Whindersson Nunes, eu cheguei a pesquisar a data do casamento dele. Se não me falha a memória, foi 2018. Foi uma cerimônia linda. Com menos de 2 anos e pouco, o casamento já acabou. Então, são casais imediatistas e que, tipo assim, eu posso casar, eu caso logo. Não há um pensar de manter esse casamento. Não dá. E aí, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Casamento necessita de equilíbrio emocional. Eu disse que eu acredito que tem gente aqui mais tempo de casado e muito mais experiente que eu. Já deu raiva no parceiro. Se vocês não tiveram raiva do parceiro, eu já tive raiva do meu marido. Raiva, já levantei da cama, já vim deitar no sofá. E um amigo um dia falou assim, acho que era no meu primeiro ano de casamento. Eu falei, a minha ódio era tanto que eu falei, vou dormir no sofá. O pastor orienta para não dormir no sofá. Manda o pastor cuidar da vida dele. E eu fui dormir no sofá, depois eu voltei para a cama. Então, o que acontece? Porque dá raiva. Só que quando eu tenho equilíbrio, eu preciso controlar essa raiva. E aí eu vou abrir um parênteses. O Brasil é o 5º país no feminicídio. Isso quer dizer alguma coisa emocionalmente. Psiquicamente, isso está dizendo quantas pessoas têm dificuldade em lidar com as suas frustrações. O quanto as pessoas acreditam, e aí quando eu penso na idealização, de que no mundo ideal não há incompatibilidade. Gente, quando todo mundo aí maduro de casamento sabe que o outro é diferente. Quando você é emocionalmente imaturo, você acredita assim, ele é bem igual a mim. Não, a gente se combina em tudo. E na medida que o tempo vai passando no casamento, o discurso vai mudando, né? Não, nós não somos iguais. Não, eu não acho que tem que se suportar, tá? Eu não estou dizendo isso. Mas as pessoas vão percebendo que ser diferente tem alguma coisa para fazer. Então, o que eu faço com essa diferença, né? Um dos motivos também que termina casamento é a famosa traição. Sempre existiu traição. E eu vou dizer uma coisa que eu descobri no consultório. As pessoas não é generalizado, mas uma boa parte não se arrepende da traição. Se arrepende das consequências da traição. Porque trair é prazeroso. Porque senão ninguém faria. E não há ganhos na traição. Não há ganhos quando uma pessoa resolve deitar-se com outro. No entanto, a traição não acontece do dia para a noite. Deixa eu tomar um pouco de água. Há todo um investimento que você acaba saindo de você e investe no outro. Gente, traição não adianta responsabilizar o parceiro pela traição. O único responsável pela traição é quem trai. Esses discursos, nós precisamos, especialmente as mulheres, desconstruir
algumas falas. E eu vou falar uma. Quem não tem em casa, procura na rua. Quem não tem em casa, fica sem. Não tem que procurar nada na rua. Isso é fruto de uma sociedade onde privilegia os homens e deixa as mulheres num lugar desconfortável. Então, algumas desconstruções precisam ser feitas. Uma outra coisa é a questão dos ciúmes. Os ciúmes nada mais é. E tem homem que não suporta mulher ciumenta e tem mulher que realmente marca e marca pior que um zagueiro. Que é o ciúmes, ele é fruto de uma insegurança sua. E aí vem uma frase: ninguém é obra de ninguém. Como assim, Cristina? Por quê? Eu sou casada. E eu sou casada até porque a pessoa quer ficar. Se amanhã ele resolver não querer, quem é que vai obrigar? E vice-versa também. Então, essa a ideia bíblica de uma só carne é plano de Deus. Eu não estou dizendo que não é. Mas o ser humano tem vontade própria. Então, o ciúmes ele tem a ver com uma insegurança. E tem mulheres, eu vou falar de mulheres porque eu já ouvi bastante isso, que qualquer outra é melhor que elas. Então, se o cara olha para o lado, numa secretária, num trabalho, num táxi, num Uber, qualquer mulher é um risco, qualquer mulher é um risco e pode levar o marido. No entanto, homens inseguros geram o feminicídio e a violência doméstica. Porque isso termina com a paz de um casamento e de uma família. Deixa eu voltar numa outra que eu queria falar para vocês, quando eu falei de arranjo de casamento. Eu quero falar também que o amor, hoje em dia, ele é muito baseado nessa sociedade moderna, no capitalismo. Quantos de vocês conhecem que quando a pessoa perde o emprego, o casamento acaba? Tem a ver com capitalismo. Gente, ser casado, quando tudo vai bem, é fácil. É muito fácil. Agora, ser casado quando o outro está desempregado, especialmente os homens, eu entendo que os homens sofrem muito com o desemprego. Porque o homem se reconhece enquanto um produtor, aliás, um provedor, um mantenedor. E aí, emocionalmente, a autoestima vai no pé. Não existe comprovação científica para autoestima no pé, tá? Isso foi o que eu inventei. Ela baixa. E o quanto que isso é difícil para lidar. E o quanto que algumas mulheres não têm paciência nenhuma. E vice-versa também. Eu vou aproveitar a oportunidade para dizer o quanto que alguns homens, por eles serem o provedor da casa, eles utilizam isso enquanto fator de ameaça. Eu ouvi isso hoje, então está muito fácil na minha memória. O discurso dizia o seguinte: ele é um bom marido. Ambos são religiosos, tá? Ele leva num bom restaurante, me dá as coisas, ela trabalha. Mas ele diz: você é burra. Quem manda aqui sou eu. Ué, meio-dia o almoço não tá pronto? Gente, esses são contextos não é só do mantenedor, é do homem dominador. E aí eu vou aproveitar, que talvez eu não lembre. Se um homem é dominador, o amor de Deus não está no coração dele, porque Jesus é o próprio amor, e o amor de Deus é nos deixar livres. Por quê? Porque eu sou livre, eu tenho livre-arbítrio na pessoa de Jesus. O amor de Deus no casamento, é por isso que ele diz assim: ame como uma igreja. Porque o Senhor não obriga igreja nenhuma, ele apenas oferece amor e nós aceitamos amor. E os machistas de plantões, eu estava numa palestra um dia com um pastor, nossa, quase que eu pequei na palestra. Subiu um zoom assim, quando eu citei lá, de ajudar na tarefa de casa, foi. Que eu falei que tem que ajudar, porque hoje a vida, as mulheres trabalham, a vida é pesada. E aí o cara subiu, só a letrinha, assim, meu olho bateu e eu ia pecar, mas eu segurei a língua. E aí ele disse assim, como é que é? Ele entendeu que ele era a cabeça. Gente, eu não acredito nisso, isso não está escrito. O Senhor Deus, quando fez homem e mulher, ele fez para se amar e se respeitarem. O papel de um casamento é espaço de crescimento.
Não é espaço de diminuir. Uma mulher não precisa e não deve ser vista como algo menor, porque ela não é. Você não encontra embasamento bíblico. O fato de Deus ter feito Adão primeiro não disse que Adão era maior. Eu estou falando de postura. Ele coloca os dois lado a lado, isso é lindo num casamento. Isso é potência. Quando duas pessoas conseguem entender isso, em um casamento, os dois caminham juntos, e os dois crescem juntos, e os dois educam juntos, e os dois vão para o céu juntos. Porque eu começo a ver o meu parceiro, alguém como igual a mim. Não há ciúmes, não há controle, porque há confiança, porque há saúde emocional, porque há algo saudável nessa relação. Consegue entender? Então, os dois viram potência e os dois crescem juntos. E aí tem um homem que diz assim, não dá para crescer junto com ela, porque ela gasta demais. As críticas destroem casamentos. E aí eu falei para vocês do casamento abusivo, né? O quanto que é um homem que é controlador e uma mulher que é insegura. E aí não fecham. São as mulheres amedrontadas. Isso há uma grande quantidade de abusadores dentro da religião. Porque eles utilizam-se de uma religiosidade para parecer bons homens, enquanto isso as mulheres sofrem em casa. É por isso que existe a campanha do Quebrando o Silêncio. Precisava ser só mais trabalhada, mais falada, mais denunciada, para que as pessoas tivessem voz, especialmente as mulheres. As brigas, as críticas acabam casamentos. E aí eu vou falar uma outra coisa. Quando você critica muito o outro, você está mais mostrando uma insegurança sua do que do outro. Nós falamos do outro que nós somos. Nós vemos no outro que nós somos. E aí eu estava falando para vocês de Jesus, o quanto ele emana amor. A Bíblia, o livro de Efésios, é muito claro quando fala dos frutos do Espírito. Gente, a casa, casamento, relacionamento, precisa ser um lugar onde há frutos do Espírito. Precisa ser um espaço onde tudo aquilo que eu acredito, eu exerça dentro da minha casa. Ser cristão na igreja não é difícil. Eu vou fazer um teste para vocês que eu fiz aqui em casa. Você já experimentou falar para sua mulher e para o seu marido: eu sou tão crente em casa quanto eu sou na igreja? Um dia eu perguntei isso para o Renato. Foi no primeiro, eu acho que foi no primeiro ou no segundo, Renato? Aí ele já falou para mim que foi no primeiro. Não sei se 3 anos depois eu mudei, mas um dia eu perguntei isso para ele. Eu sou tão crente em casa como eu sou na igreja? Porque nós precisamos emanar o amor. É o amor que transborda, é o amor que transforma. Tem mais um tópico aqui, quando eu falo de vida financeira. A vida financeira, ela diz sobre um casamento. Esse número alto de estatística de casamento que acaba, muito tem a ver com estresse. Eu vou dar uma sugestão para vocês. Encontrei isso na internet. Olha, meu celular. Eu vou dar uma sugestão para vocês. Gente, tirem tempo para investir no casamento. E as pessoas dizem assim, nós não temos dinheiro. Quando eu fui me casar, que eu entreguei o convite para um pastor, ele falou um conselho que eu achei bacana. Ele disse assim pra gente, para mim e pro Renato: quando vocês tiverem dinheiro, vocês vão num restaurante bem caro. Quando vocês não tiverem, vocês vão comer cachorro quente juntos. Mas não deixem de fazer as coisas juntos. Tem dia que a gente tinha dinheiro e a gente já viajou para altos lugares. Em janeiro, nossas férias foram na África. Mas teve vezes que a gente estava tomando sol na pandemia lá numa praça. Teve vezes que hoje à noite eu jantar é pão de queijo, porque eu nem tive tempo de comida e também não vou fazer porque não dá tempo mesmo. E eu falei, enquanto eu vou falar, você coloca o pão de queijo para esquentar. E aí o nosso programa vai ser assistir o The Voice. Eu falei, hoje começa The Voice, depois que eu terminar a palestra, a gente deita para assistir. Não é tudo que é glamour.
Tem dia, então invistam. E agora eu quero falar de investimento. As pessoas querem ser casadas, mas elas não querem pagar o preço. Elas querem gastar dinheiro. Gente, quando eu falo de dinheiro, eu posso falar que eu sou formada em área financeira também, mas isso tem, cada um administra dinheiro de um jeito, mas assim, é preciso que eu faça coisas e em casa juntos. Então, eu até comentei isso hoje com ele, amanhã eu encomendei um lanche pra gente, porque na hora do sábado, da sexta, é a hora que, olha, se você ver minha mesa aqui, tá uma zona. Eu trabalho em casa, então amanhã é a hora que o pôr do sol não tem zona, a mesa é decorada, bonitinha, pra gente sentar pra falar da vida. A nossa e a dos outros. No do sábado, a mesma coisa, é a hora que a gente enfeita a mesa, porque é só nós dois, às vezes tem gente, às vezes não tem. Isso é investimento no meu casamento. A hora que eu tenho que olhar na cara dele, assim, ó, de frente e vice-versa. Às vezes o sábado é muito cansativo. Sábado passado, eu estava falando 7h30 da manhã para uma igreja, e ele estava na igreja cantando, presencial. Durante o dia, almoçamos, ele foi dormir, eu fui preparar um material, porque eu tinha que falar 5 horas numa outra igreja. Falei até às 7, porque teve um debate. Depois a gente saiu para ir na casa de um amigo, que a gente não via há um tempão. Então, tem hora que é muito cansativo, por causa da vida comum, e todo mundo arrume um tempo para estarem juntos. Coloquem na vida de vocês tirarem férias juntos. Gente, organize-se financeiramente. Se você quer saber como é que eu viajo, todo mês eu tenho minha poupancinha das minhas férias. Porque tirar férias é a hora que está eu e ele sozinhos. E eu não tenho trabalho, eu me incomodo porque o povo me atormenta enquanto eu estou nas minhas férias, né? Mas é hora que a gente sai para algum lugar que tem a ver. É hora que eu invisto no meu casamento. E as pessoas, elas querem serem casadas, mas elas não querem fazer nenhum investimento. Não querem decorar uma mesa, não querem olhar na cara do parceiro, não querem dormir na mesma hora juntos, não querem ler um livro juntos. Tem livro que é interessantíssimo, às vezes eu tô lendo e para mim eu achei o máximo o livro. Eu falo, lê essa parte para você ver. Então deixa eu ler para você entender, porque eu quero compartilhar o que eu conheci. Nesse processo que eu disse para vocês da estatística da separação, comunicação foi uma das questões que apareceram. Inclusive, aquela estatística foi até o Fantástico que deu. As pessoas não estão as pessoas não estão se comunicando devidamente porque elas estão muito tempo no celular. E aí fica invisível e desinteresse. Eu preciso colocar tempo no outro e ouvir. E aí, Omarada, mulher precisa ser escutada. As mulheres falam mais que os homens, já há uma comprovação científica. Quem é mãe de menino e de menina já percebeu que a menina se desenvolve oralmente primeiro e precisa falar. E quando é para falar, eu preciso dar atenção. E quando eu dou atenção, é exatamente assim, olhando. E é me interessando para eu perguntar, como é que você está? O que eu posso fazer? É mostrando interesse na conversa. Isso tem a ver com comunicação. Um dos motivos também que acabam casamentos, divergência na educação dos filhos. Muitos discordam, muitas mães, deixa eu ver a expressão, elas tiram a autoridade do pai. Muitas mães acham que os filhos só são delas. Muitas mães desrespeitam esse pai, e o pai desrespeita essa esposa, mãe, e deixa totalmente os filhos a não ter um olhar para quem devem confiar, e isso é um problema no casamento. Sexo, as mulheres têm menos hormônio, os homens têm mais. As mulheres não devem se acostumar e não fazer. Sexo é prazeroso, precisam entender-se sexualmente. Os homens precisam respeitar e precisam saber fazer sexo. Porque mulher vê sexo diferente dos homens. Eu espero que nesses tantos dias de culto aí alguém tenha explicado para vocês tudo sobre sexo. Mas sexo é bom até para falar. Eu coloquei para vocês os conflitos no relacionamento são provocados por falta de falha na comunicação. Quando você não ouve a sua parceira, quando você não ouve seu parceiro, você está dizendo assim para ele, eu não me interesso por você.
As mulheres se queixam demais. Ele não viu a roupa que eu estou usando, ele não viu o que eu estou vestindo, ele não viu o que eu estou usando, não me ouviu. Os homens, é muito comum deixar as mulheres sentirem-se sozinhas, onde elas têm que dar conta de uma casa. Isso as mulheres reclamam com frequência, que tem que dar conta da casa, conta da família, conta das finanças. E isso vai deixando-as desamparadas, tá? As palavras ditas podem ser interpretadas de maneiras distorcidas, de acordo com o filtro interno de quem ouve, do seu estado de espírito, atenção. Uma outra coisa, mulheres, a gente não pode trabalhar com a suposição. Às vezes eu pergunto assim para uma mulher, você ouviu isso? Não, mas eu acho. Gente, na boa, ninguém aqui adivinha. E quem adivinhar não é de Deus, tá? A gente precisa acreditar no que eu estou ouvindo. Então, vamos lá. Quando você estiver nervosa, endemoniada, tomada pelo cão, com raiva, com ódio, com ira, não é hora de discutir. É verdade. Vamos ser honestos? Não é hora de discutir. Não é hora, porque não vai dar um bom negócio. Às vezes as pessoas vêm com suas dores do serviço e descontam em casa. E eu vou dizer uma coisa, às vezes Satanás chega primeiro do que alguns homens e algumas mulheres. E aí o campo já está montado. Então é preciso que eu tenha um filtro para falar. Não custa nada você avisar, não estou disponível para conversa. E aí tem um negócio chamado respeito, que aí sinaliza de que o outro não está pronto para conversar. Ninguém tem a obrigação de estar feliz o dia todo. E ninguém tem a obrigação de estar triste o dia todo. Eu costumo dizer que viver é difícil, porque a gente tem muita coisa para dar conta. Isso faz parte, e você é um adulto, você que lute para dar conta. Então, todo mundo tem que dar conta do serviço, das contas, dos filhos, da casa. No geral, quem não tem casa, é alguém que administra a casa. Isso faz parte do contexto da gente, do carro que quebra, da bicicleta, da moto, do pneu, do assalto que viu. Porque às vezes a gente chega em casa enlouquecido porque acabou de assistir um assalto. Faz parte da vida. Mas nenhum cônjuge tem a obrigação de responder pelas coisas que você recebeu lá na rua. Então, eu preciso... É por isso que eu falo da saúde mental e emocional. Eu dou conta do que eu estou acontecendo comigo. E aí eu aviso para o sujeito, olha, não estou legal hoje. Meu dia hoje foi pesado. Ah, hoje eu levei uma bronca do chefe. Nossa, hoje eu levei uma suspensão. Nossa, hoje teve uma briga. Não, eu não estou bem hoje. Vai lá, dá uma tomada de banho de um tempo lá no banheiro, dá uma esfriada na cabeça, dá uma relaxada. E aí, uma hora, você vai conversar de maneira ordenada. Isso é comunicação. E aí, o outro lado vai se interessar. Nossa, eu posso te ajudar? Você está melhor? Como é que você está? Não é gritando que se chega a lugar nenhum, não é esberrando, não é soltando nomes, não é amaldiçoando, não é gritando. Gente, tem casamentos que eles vão se desgastando por coisas tão simples, né? E aí é o que eu disse, é preciso identificar se o problema da interpretação da escuta é meu ou é do outro. Então, a gente não pode interpretar, nada é feito pautado em suposições errôneas, em hipóteses, falsos julgamentos. Nós olhamos a vida com os nossos olhos, e aí a gente acha que todo mundo está olhando com os dele. Então, a palestra, nesse momento, ela está tendo, todo mundo está tendo uma interpretação diferente uma da outra, inclusive diferente da minha. Por quê? Porque todos nós somos diferentes. Então, é preciso que eu ouça o outro e respeite as suas intenções. E aí eu coloquei o celular, a sociedade está cada vez mais cercada por tecnologia, na qual estamos reféns do aplicativos e redes sociais. Não leve celular para a cama. Isso é uma loucura. E eu estou te falando, porque ontem eu levei o celular para a cama porque eu assisti uma live. E aí, eu coloquei o fone, e aí o Renato pegou no som, depois eu ainda fiz uma postagem, voltei, estava dormindo. Não, isso não deve ser feito. Mas hoje em dia, e vou dizer uma coisa para vocês, as redes da tecnologia, elas há todo um estudo para que a gente fique o máximo de tempo com celular na mão. E outros momentos, aqui em casa também a gente combina, vamos ficar 2 horas sem celular. Ninguém fica com o celular na mão, que é hora de se ouvir e de se conversar e de se perceber. Porque celular
está dizendo para o outro, não me incomodo com você, não quero te ouvir. A falta de comunicação é cada vez maior entre as pessoas, especialmente nos relacionamentos amorosos. Foi aí que eu tinha dito que na pesquisa que apareceu recentemente, os divórcios na atualidade, especialmente nesse período de pandemia, homens que não compartilham as atividades domésticas e a questão da internet, o quanto está. E aí eu coloquei a questão do sexo influencia, há uma grande reclamação do masculino, há uma reclamação das mulheres, o quanto não é esquentada da maneira que deveriam. Várias mulheres nunca conheceram uma relação sexual que desse de fato prazer. O desgaste da relação gera insegurança e muito tem a ver com essa falta de comunicação. A falta de apoio. E quando eu falei da potencialidade, gente, um homem seguro e uma mulher segura potencializa crescimento no outro. Isso tem a ver até com a questão de profissão, com a questão de estudo, com a questão de religiosa, com a questão de novas ideias, com a questão dos filhos. Então, eles vão tendo desafios. É possível que quando você se casou, vocês eram um. E no processo, nós vamos mudando. Eu não sou mais a mesma. O outro também não é mais o mesmo, porque nós estamos em contínua transformação diariamente. E aí, o casamento passa por essa transformação. E aqui eu coloco como investimento, dedicar tempo a um outro, porque o relacionamento não sobrevive com as misérias de minutos. Minuto ali, um minuto aqui. Quem tem um casamento feliz e duradouro, sabe do que eu estou falando. O quanto esse investimento é necessário. Eu falei aí de mesa, e são coisas que eu faço, mas para você pode ir para uma outra via. O quanto que eu falei de viagem, porque para mim isso é importante, como eu trabalho, como todo mundo. Então, para mim é fundamental ter um descanso, e a gente faz férias, nós tiramos férias juntos, nós nos programamos para fazer isso juntos, a gente sai de domingo, porque a gente gosta de rua. Tem gente que gosta de ficar em casa. Então, quando gosta de ficar em casa, façam coisas que os dois gostem de ficar, que seja prazeroso para os dois, que os dois toquem na mão, que os dois namorem, que os dois consigam encontrar gentileza. Por quê? Porque quando se tem filho, o filho é a grande demanda. A vida fica muito estressante. Muitos casamentos acabaram sem precisar terem acabado. Se tivesse sentado com um profissional, talvez teria ajuda. Uma outra coisa, muitos casamentos acabam e só procuram os líderes religiosos para serem notificados. Eu não voltei para a minha comunidade ainda, mas eu fico pensando que quando voltar, quantos já não estão separados? Eu já soube de uns 3. Processo de março até agora. Mas eu já conversando com pastores, eles me falam assim, nós não somos chamados para ajudar, nós somos chamados para avisar. Acabou. Às vezes, ter uma pessoa experiente, uma pessoa do bem, uma pessoa de fé, uma pessoa com experiência, eu chamo isso de mentoria, isso também ajuda. Alguém que esteja fora do problema, que tenha uma visão melhorada, também ajuda. Que aí é quando eu consigo ver algo diferente. Não importa quão ocupado você esteja, procure maneiras de passar mais tempo juntos. Isso é investimento. Hábitos, combine seus pontos fortes, tenha humor. Gente, como as pessoas são mal-humoradas, tenha humor. Conte coisas engraçadas, fale do nada, deem risada juntos, para a vida ficar mais leve. Respeite-se, o respeito é fundamental. Não se usa palavras de baixo calão, não se usa palavras de animal, do A até o Z, que é a zebra. Não se coloca nomenclaturas de bicho nos outros. Isso aqui a gente tem que se perceber e tem que buscar um olhar de admiração. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Dentro de um casamento, é possível a gente se apaixonar várias vezes. Como? Da mesma forma que você tem raiva várias vezes, porque você focou no comportamento negativo dele, você precisa olhar várias vezes, na mesma proporção de preferência, um olhar positivo. Então, às vezes, é muito legal. Aí você está no ar de paz, respirando Jesus, você dá um minuto e pensa na qualidade daquele homem. O que fez você escolher para ser seu parceiro? As pessoas casam apaixonadas. Elas vão se desapaixonando com o processo, com o tempo.
porque elas deixam de investir a mesma coisa que elas investiam no namoro. No namoro, nos arrumamos, no namoro, isso para ambos os lados. No namoro, a gente faz tudo pelo outro. No namoro, há um esforço. No namoro, você promete até o que não pode, o que não tem. E no casamento, as pessoas não, elas perdem toda essa admiração e esse desejo de conquista. E aí, quando eu falo do gesto romântico, cada um tem o seu. Cada um fala do que acha legal. Então, cada um vai dizer o que é bacana você fazer. Mas vale para os dois lados. Vale para você fazer algo que o outro queira ver, que o outro queira ajudar. Às vezes, meu povo, a mulherada tá tão saco cheio que se você lavar a louça já é um gesto romântico. Se bem que isso não é favor. Isso é obrigação, porque ela não sujou a louça sozinha. Às vezes, outro dia, eu tinha saído para palestrar, cheguei em casa, Renato tinha feito umas 3 comidas, ainda falei, oxe, para que tanta comida? Eu estava sem fazer nada. Então, mas isso já é legal, já chega, já tem algo feito. Então, é fazer algo diferente, fazer algo que é bacana. E aqui tem uma foto do meu casamento. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu casei numa terça-feira à noite, e o que eu mais queria é que não tivesse chovendo. Mas para quem casa em janeiro, isso é bem difícil. Era janeiro, 20 horas, e quando deu lá para as 17 horas, começou a garoar. E aí eu olhei assim, eu estava 5 quilômetros perto, onde estava me arrumando, e aí eu falei, Deus, por favor, eu queria tanto que não garoasse, que não chovesse, já estava garoando. E eu vou contar uma coisa para vocês, na hora eu entrei 20h17, era 20 horas, eu só atrasei 17 minutos. Deu tudo tão certo que eu tenho uma sensação de que Deus gosta de estar presente nos casamentos. É por isso que eu consigo entender por que na festa Ele providenciou a melhor bebida. O meu casamento não choveu. Fez um calor que a minha franja molhava, tirando meu nervoso também, molhava. E não derramou uma gota. No dia seguinte foi tudo torrencial, no dia 25 em diante. Ele gosta dos rituais. Nesse momento aí, eu acho que o Renato ou ia cantar ou ia falar. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, quando a gente no altar promete que vai ser leal, que vai ser na alegria, eu só vou dizer para vocês, nós não prometemos só ao parceiro. Nós prometemos a um Deus. E eu lamento, porque as pessoas acham que estão prometendo só para o parceiro. Eu acho que tem casamentos que também nunca deveriam ter começado, porque eles não têm nada a ver, mas isso não é da minha responsabilidade. Mas eu quero sugerir para vocês que têm se empenhado nesses cultos há 2 meses, todas as quintas, com oradores diversos, para que vocês invistam no casamento. Que terminar o casamento seja a última ideia. Ellen White, eu acho que no Ciência do Bom Viver, diz que não é bom que as pessoas até ameacem a finalizar. Vou me separar. As palavras no livro de Tiago diz que as palavras têm poder. Quando nós falamos, nós trabalhamos e preparamos nosso cérebro para executar. E de cérebro eu entendo mais do que entendo de Bíblia, porque eu estudei para isso. As palavras têm poder. Antes, tem motivos e motivos de separações, e eu também entendo. Mas que separar não seja um verbo comum a nós. Da mesma forma que eu entendo que Jesus gosta de estar no casamento, eu só queria que não chovesse. O meu deu tudo certinho, gente, não deu nada errado. Nada. Todo mundo chegou antes. Não teve um acidente, todo mundo conta tragédia, eu não tenho nenhuma tragédia para contar. Nenhuma. Tudo foi certinho. O pessoal conta que buquê sumiu, que mãe desmaiou, que o pastor não chegou, que não sei quem, o pianista não chegou atrasado, que o carro quebrou. Não tenho nada para contar disso. Deu tudo certinho.
Jesus não se interessa só pelo ritual. Isso aí é ritual. Casamento é o que eu vivo diariamente. Sem tempo para comida, se preocupada com o trabalho, acordando correndo, perdendo hora, reclamando de dormir junto porque o cara ronca. Esse calor, aí não dá para dormir junto, um levanta para a sala, Covid, o cara quase morre no Covid, viagem, a gente já perdeu tantos voos juntos. Eu costumo dizer que a minha vida é tão desorganizada que o povo nem sabe. Aqui é bem bagunçado o negócio. E a gente está junto. E que Deus nos ajude para que a gente continue assim, porque nós acreditamos que casamentos foram feitos para durar. Que Deus abençoe a sua casa e a sua vida. Tem aqui um chat gritando, eu tenho alguns minutos para uma conversa. Se tiver alguma pergunta, podem falar que eu tenho aí uns 10 minutos para a gente bater papo. Se não tiver, oramos e saiamos. Quem está intermediando aí, eu vou sair daqui. Ok? Eu não sei quem está intermediando. Se tiver alguma pergunta aqui, eu te falo. Eu não vi nenhuma pergunta do povo. Boa noite, meu nome é Zenilde. Ó, Zenilde, boa noite. Se eu não souber responder, universitários, hein? Foi um prazer muito, muito grande em te ouvir. Obrigada. Mas a pergunta é, quando a gente jura para Deus que o relacionamento vai dar certo e tal, e você quer muito que o seu casamento dê certo, mas seu parceiro não quer de jeito nenhum, o que fazer nesse momento? Se ele já está te traindo e já tem outra. Tá. Zenilde, a responsabilidade por dar conta de um casamento não é de um só. Até porque ninguém obriga ninguém a casar-se. Imagina, então, manter-se casado. Quando um parceiro trai o outro, uma parceira, né? A Bíblia te dá a opção de perdoar ou de não perdoar. E eu vou dizer uma coisa para você, para perdoar você tem que ter muita disponibilidade. Porque não adianta, tem muita gente que por ter medo de perder o outro, mantém o casamento e não dá conta, porque é tomada por uma insegurança e por um medo. Se ele não quer ficar com você, não tem nada que você possa fazer, porque ele é um sujeito de livre arbítrio e ele não quer. Inclusive, a traição já denotava isso. E aí, o que eu posso te dizer? Tem um momento que é do luto, que é uma dor miserável, dor do coração mesmo, dói. Mas você vai passar por essa dor. Não existe nenhum laudo que diz que alguém morreu de dor de amor. Mas aí você vai também aprender a olhar para você. Para todo mundo casado aqui. É preciso que eu ame a mim mais do que o meu parceiro. Por quê? Porque quando eu estou feliz, eu posso fazê-lo feliz. Então, quando eu estou bem, eu posso fazer o outro bem. O casamento acabou, ele não quis, você estava disponível, ele não quis te ouvir, não dá para obrigar. Então, é hora de você cuidar de você. Vai descobrir o que é amor próprio, vai descobrir o que é autoestima, vai fazer o que você tinha vontade para fazer depois de vencer a luta. Até porque você vai se encontrar e entender que meia laranja não completa nada. Você é inteira também sozinha. Beleza, obrigado. Só queria saber isso. Valeu. Deus abençoe você, viu? Mas eu perdoei os dois namorados meus que eu tive, eu perdoei. Só que eles lá iam cá, entende? Sim, ok. Se você tá se sentindo em paz com isso, se você está sentindo em paz, é isso que importa. Amor próprio é fundamental para dar conta da vida. É o amor próprio que faz que a gente comece e recomece quantas vezes for preciso. Para quem é casado e para quem é solteiro. A gente tem um amor romântico que a gente acredita assim, que o outro vai me fazer feliz. Posso dizer uma coisa para vocês? As pessoas infelizes não fazem ninguém feliz. O meu casamento tem dado certo até aqui porque eu sou uma pessoa feliz. E arrumei alguém feliz e a gente está junto. Amém. Se é dois infelizes, todo mundo experiente, todo mundo que é casado aqui parte do mesmo pressuposto. Quando ele começa a trair, é porque ele já estava desinvestindo em você.
E aí também eu acho que vale a pena pensar, né? Eu mereço isso, eu mereço perdoar quantas vezes? Né? Até o próprio Jesus falou que quantas vezes deveria perdoar, porque quando a gente fala de traição, ela é muito profunda. A gente está falando de alguém que se envolveu fisicamente, emocionalmente com alguém. A Bíblia usa sexo como uma só carne. Não é o só, é uma só carne. Então, quantas carnes dá para se ter por aí? E a gente precisa questionar. Então, é importante você se cuidar, ter amor por você. Às vezes, a sociedade joga que é responsabilidade da mulher salvar um casamento. É responsabilidade dos dois, porque ninguém casou sozinho. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãzinha? É porque, assim, ó, o meu último relacionamento que eu tive, eu dei 15, 16 chances pro parceiro. 16? Aí depois eu parei para pensar assim, poxa vida, qual é a mulher que está em sua sã consciência que vai dar 16 chances para uma pessoa e a pessoa só maltratando? Aí terminei parando, entendeu? É muita Larguei chance. de mão. É muita Eu só chance. estou falando assim para ver se eu realmente estou tão errada, entende? Não, comece a se perceber e ver que você não está errada. Você fez o que tinha para fazer. Então. Obrigada, viu? Depois disso para cá eu parei, eu quero me envolver com outras pessoas. Às vezes eu quero namorar com alguém, porque você sabe que a carne da gente pede, mas eu fico com aquele pensamento assim, poxa, eu não posso pecar, eu não posso ficar adulterando, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Você está entendendo? Porque eu entro no mandamento um pouco da lei de Deus, você entende? Então, eu digo, se for para mim ficar em fornicação, se for para mim ficar pecando, eu prefiro ficar sozinha, matando a vontade, o desejo da carne. É prazeroso o sexo? Mas a gente vai fazer o quê quando a gente não pode, não tem como? E o sexo não envolve só uma questão física, o sexo também envolve uma questão emocional. Ok? Quem mais? Alguém lê aí as perguntas do chat? Ou não tem? Tem uma pergunta aqui no chat. Manda. Tá assim, é importante a individualidade também dentro do casamento, certo? Como nesse momento de individualidade favorece a união? Gente, eu parto do seguinte pressuposto. As pessoas, às vezes, especialmente no contexto religioso, elas dão receitas lá do púlpito, né? Eu vejo muito isso. Só que, assim, o que serve para o meu casamento, às vezes não serve para o seu. E eu vou dar um exemplo do porquê, né? Eu sou casada com um cara que ele é gente fina beça. Eu posso, por exemplo, falar para ele assim, hoje eu vou sair tranquilo, isso não é problema para quem casa. E como ele também pode falar assim, eu vou sair com fulano. Isso não é problema aqui na minha casa. Eu sou aquela mulher, ontem mesmo, ontem eu cheguei do serviço, eu acho que era 8 horas, eu ainda ia ter mais um atendimento, eu cheguei, o Renato não estava. Eu liguei, onde você está? Tô no centro de luta, vim ver uma luta aqui, quer matricular lá pro jiu-jitsu. Falei, tá bom. Depois eu falei, nossa, me avisou? Ele, tranquilo. Então, cada um é cada um. Eu quero falar de individualidade. O ser humano, ele já é individualizado. Alguns homens não iam me suportar como mulher, porque eu sou agitada, eu tenho muito compromisso, eu tenho esse estilo de vida, eu quero sair, eu não gosto de gente que me prende. Já tem mulher que adora que fique presinha, grudadinho ali, né, aquele negócio. Então, isso é individualidade. Então, o que é importante? Se comuniquem e vejam o que é importante. Então, talvez importante para você seja cantar no quarteto. Eu já vi casamento que brigam por causa do canto do quarteto. Então, talvez é importante para você cantar no quarteto. E talvez para a mulher, não. Então, vocês precisam conversar, porque o problema aí é o quarteto. Como é que a gente dá conta desse quarteto? Na minha casa, não é o problema o quarteto. Até porque ele não canta, ele pertence a um serviço de louvor, todo sábado vai, mas vai. Você vê, ele vai sozinho. E eu não vou à igreja nesse processo. Eu falo, vai cantar. Eu fico aqui assistindo meu culto na internet. Então, o outro não é igual a mim. Então, é importante a individualidade? Eu diria que sim, porque a gente não é cisão. Nós vamos nos tornando é um processo. E eu vou repetir a minha fala. Quem casou no início sabia como é que é e hoje como é que é. Porque a gente vai nos tornando, né? Nós vamos nos envolvendo.
Então, é importante, Agora, você precisa entender o que é individualidade para você e o que é para o outro. Isso é acordo. Né? O que é acordo? Tem gente que gosta de sair, tem gente que não. Eu, particularmente, acho que é bacana. Quando eu saio, eu tenho 1000 novidades quando eu chego para contar. Agora, eu não viajo sozinha porque eu sinto falta dele. Quando me convida para acampamento, ficou mais caro me levar, porque agora tem que levar 2. Eu fiquei sozinha aí trocentos anos, eu ia para o mundo. Aquele verso da Bíblia, a solteira cuida das coisas do Senhor, eu cuidei. Então, hoje eu não vou para acampamento nenhum, porque ficou caro meu passe. Tem que me levar. Por quê? Porque eu não vou dormir sem ele. Por quê? Porque eu não quero. Ponto. Direito que eu tenho. Então, percebe? Tem um equilíbrio nisso. Cada um vai dando conta do seu. Cada um vai dando conta do como fica, como é que é para você, né, gente? E aí é importante. A comunicação, ela resolve tanta coisa. Agora, não dá para ser possessivo, né? E aí, deixa eu fazer um comentário. Tem homens que não... E isso é posse. Isso é casamento beirando... É a posse mesmo, né? Quando diz, eu não quero que ela saia. Quando eu chegar em casa, ela tem que estar. É o relacionamento abusivo. Tem que estar. Quer ver uma outra coisa? Vai sair pra quê? A mulher minha não sai com a amiga. Ao contrário, também existe. Tem uma mulherada aí que quer a morte, mas não quer o cara no futebol. Quer encontrar com corona, mas não quer ver o cara jogando uma bola no domingo. Então, olha isso! Aí tem um lance, vocês têm um lance da bola, né? Aqui em casa é a bike. Essa bike já foi motivo de briga. Um belo dia, o sujeito chega aqui meio-dia, no domingo. Eu só dei desse tombo. Eu falei, olha, você vai andar para sua bike, mas você vai chegar às 9, porque meio-dia eu estou pronta para eu almoçar fora. Então, acorda 6 horas da manhã, vai dar o rolê dele da bike. Eu não sou da bike, eu sou da corrida. Mas eu também já ir para a corrida é um mundo muito pior, que eu tinha que acordar às 4h30 e ele me acompanhava. Eu acho que fui na corrida umas 2 vezes sozinha. Ele me acompanhava, ele fez umas 2 vezes comigo, não curtiu. Mas a gente vai alternando. Agora eu não estou sendo mais de nada, porque não está tendo mais corrida, engordei, machuquei joelho e ele continua na bike. Então, você percebe que a gente precisa ir negociando. Aqui não é perfeito, aqui é zoneado. Então, a gente vai se conversando. Né? Então, já aconteceu assim, vai para a bike, mas quando chegar vai sair para o café da manhã comigo. E o cara manteve o dele. Então, aí vamos aí, né? O povo da individualidade. Segura o rojão de sair na rua e manter em casa? Porque tem cara que come na rua e a mulher tá fazendo a comida e não fez pra mulher, não comeu com a mulher. E ela entende isso como desvalorização. Percebe? Então, assim, a gente precisa entender, conjugalidade é pensar no outro. Vou sair pro rolê do futebol, mas você não é solteiro para comer com o povo no futebol. Você tem em casa para comer com a mulher, porque ela fez a comida pensando em você, criatura. Então, isso é... Aí você fala assim, foi pro futebol e ela foi dar um rolê com as amigas dela, não quis almoçar, ok, tá conversado, o que é combinado não é caro e ninguém tem nada a ver com isso. Então, eu parto sempre do pressuposto, conversar. O meu casamento não é modelo, porque cada um tem um arranjo diferente. Então, para mim funciona assim, de repente para vocês, Cristina, a gente só sai os 2 juntinhos, só sai os 2 grudadinhos. Tão felizes, então continue colado aí, ó. O problema é quando um tá colado e outro tá descolado. A individualidade faz parte, nós não nascemos grudados, nós somos sujeitos únicos com potencialidades diferentes. Ok? Oi. Boa noite. Não tô vendo quem tá falando, mas tudo bem. Boa noite. Tá. Cristina, é que aqui tá escuro porque meu filho tá dormindo e eu tô no quarto dele. Tá. Então, o que acontece? Você falou da bicicleta, eu comecei a rir, porque meu marido fazia a mesma coisa, saía de bicicleta e falava assim que precisava respirar e chegava tarde e eu ficava desesperada. Sofri muito. Altas brigas. O que acontece, Cristina? Fale mais, meu marido te ouvir. Fale mais sobre isso. Bicicleta não é o cão. Não, sabe, meu marido, ele é estrangeiro. Saiu do banheiro para falar, vou ouvir, continue. Meu marido é estrangeiro, então ele tem esse momento que e ele é músico, então ele tem esse momento que ele quer ficar sozinho. Fala pra ele que eu tô me entendendo. Eu ficava desesperada, porque eu ficava sozinha aqui com meu filho e ele não voltava para casa e aqui em São Paulo é perigoso. E ele não me falava nada. E quando ele chegava, ele falava assim, eu não cheguei, não tá bom? Você não tá feliz que eu voltei para casa? Eu falei, mas não é assim, tem que avisar. Então, o que acontece, Cristina?
eu quando casei com ele, eu casei na Igreja Católica. Hum. Eu fui adventista por um tempo, deixei a igreja, e quando conheci ele, né, eu casei na Igreja Católica. Aí ele fala para mim o seguinte, ele fala assim, você me traiu. Eu falei, como te traí? Você me traiu porque você, quando eu te conheci, você era católica, você casou comigo na Igreja Católica, e agora você é de outra religião. Então, assim, eu fico super chateada com ele, porque eu falo para ele assim, não, eu não te traí, né? Eu mudei. E, assim, eu falo também para ele o seguinte, eu falo assim, quando eu estou em casa, eu gosto muito de escutar hino. E eu escuto vários hinos. E ele fala para mim que ele não gosta, que é tudo palhaçada, e eu fico sentida, muito sentida com isso. Eu vivo uma situação muito difícil, porque ele não aceita a minha religião. Então, é complicado. Entendeu? Irmã, eu não sei a passagem, mas tem eu tô com a Bíblia aqui na mão, mas tem uma parte que o apóstolo Paulo, ele fala muito bem, eu não vou lembrar agora, que eu tô com a cabeça pensando na sua resposta e na sua pergunta. Mas o apóstolo Paulo, isso eu vou lembrar. O apóstolo Paulo fala assim, ó, eu acabei de falar o verso para vocês. E aí, se tiver algum pastor presente aí, já pode ir pro chat para me falar que eu tô errado. O apóstolo Paulo fala assim, ó, as moças solteiras cuidem das coisas do Senhor e as casadas cuidem da coisa de quem? Do seu marido. Isso é bíblico, não sou eu que estou inventando, não. E eu entendo que, assim, você tem dois agravantes. Um é, alguém estrangeiro, ele é culturalmente diferente do seu. Então, tem muitas coisas que os estrangeiros têm diferente da gente. E eu aprendi isso viajando pelo mundo. Então, tem muita coisa que são diferentes. O tato, o contato, essa liberdade. Então, assim, inclusive, os estrangeiros não me parece que têm essa mesma disponibilidade para ficar arrumando a vida na conversa como nós, né? Então, assim, quando ele te conheceu, você era de um jeito. Quando nós conhecemos a Jesus, o natural é que sejamos transformados. E me parece que isso aconteceu com você, né? Agora, eu acho que tem uma coisa que você precisa pensar. Como eu vou agradar o meu Senhor e o meu marido? Porque o mesmo apóstolo Paulo fala para que a mulher, o marido é santificado pela mulher. Isso quer dizer que ela viva uma vida de oração. Vou até te indicar um livro. Tem um livro que chama-se O Poder da Esposa que Ora. Esse é um. Ele fala para essa mulher orar para esse marido. Eu estou olhando aqui, porque eu estou perto do estante estou na minha sala, eu tenho uma estante aqui, mas eu não sei em que direção que ele está, por isso que eu olhei. O Poder da Esposa que Ora, que fala o quanto que a mulher precisa. Tem uma coisa que também me chama a atenção, que às vezes, me desculpa, isso é só uma visão minha, não tem base bíblica, até. Às vezes eu acho que Satanás se utiliza desses maridos não cristãos para abalar a fé de algumas mulheres. Eu tô falando que não tem base bíblica, tá? Tô falando de mim. E eu percebo que algumas, eu já ouvi essas narrativas na igreja, em casa, que assim, há um grande sofrimento. Lara Adventista também, Ellen White, dá conselhos sobre isso. Então, assim, a minha sugestão seria, para você é muito mais difícil. Você precisa ser uma mulher de oração. Por quê? Porque você precisa estar em paz para colocar a sua casa em harmonia. Nessa casa, entendeu? Para que esse homem veja Jesus em você. Os maridos precisam ver Jesus nas esposas. E a esposa precisa ver o marido em Jesus. Ver o Jesus no marido. Que é o que eu comentei no início, né? A gente precisa ser tão crente em casa como a gente é na igreja. Então, o seu marido precisa ver Jesus em você. A sua fala tem que representar Jesus. Isso é mais difícil do que para mim. Por quê? Porque o meu já conhece Jesus. Quando eu comentei da bike, é porque eu não me incomodo que ande de bike, mas tem um horário para chegar para não atrapalhar meu domingo. E a gente conseguiu resolver. O Renato continua da bike, e quando eu falei que era do cão, ele veio aqui e falou que não é não, que até arruma o corpo dele, ele vai continuar sendo da bike. Eu concordo com você que dá medo, eu também sofro disso, mas a gente combinou. Deixa o celular ligado, não demore onde você vai, porque São Paulo é violento. Fora isso, eu não tenho o direito de proibir-lo andar de bike.
Percebe? Então, a gente precisa ter arranjos. Então, quando seu marido diz, eu não gosto da música, pensa o que é nunca ter ouvido essa música. Às vezes, e eu vou te falar, porque para mim é muito comum ouvir música de igreja, porque a minha vida toda eu ouvi isso. Mas para quem nunca ouviu? Então, a gente precisa pensar no outro. Você pode, nós podemos adorar não só cantando, nós podemos adorar com a nossa vida. E aí, nesse momento, você precisa utilizar-se do céu. Vou te falar uma outra coisa, quando você fala de solidão, né? O que é solidão para você? Porque a solidão, ela pode ser mais que geográfica. Você está com o marido e está se sentindo sozinha. Então, o que é solidão quando ele sai? Porque ele também tem direito de andar de bike, como eu acabei de falar. Ok? Vou responder mais uma, que é 9h18, meu pão de queijo já está pronto. Tempo que eu falei. Eu vou deixar aqui a última pergunta, que é a que está no chat, tá? Até que ponto se deve lutar pelo relacionamento? Referente a um relacionamento abusivo, existe possibilidade de solucionar? Meu povo, eu vou dizer uma coisa que eu tenho presenciado. Inclusive, eu vou fazer uma palestra sobre relacionamento abusivo sexta-feira que vem. É a Igreja do Capão. Vamos entender o que é relacionamento abusivo. O relacionamento abusivo, ele é discreto. É aquele tipo de... E aí, foi a Débora que eu acho que perguntou. E aí, Débora, se eu tiver errado, você dá uma ajudadinha aí pra mim, tá bom? Obrigada. Alguém falou aqui, amo te ouvir. Cansa. Vamos lá, fala do relacionamento abusivo. O relacionamento abusivo, ele é confuso. Por quê? Porque o relacionamento abusivo, ele vai dando dupla mensagem. Então, esse parceiro, ele não é violento o tempo todo. Pelo contrário, ele disfarça. Tem um momento de que você olha para ele e você percebe, ele tem atitudes boas. Então, é aquele homem... Vou dar um exemplo. A maioria não, né, gente? Vocês assistiram aquele filme... Eu até escrevi sobre esse filme no Instagram. 50 Tons de Cinza. Aquilo é um relacionamento abusivo. Tem todo ele é possessivo, ele é manipulador. Essa é a parte ruim, mas ele dá presente caro. Ele diz que ele é dela. E ele fala assim, eu quero tudo pro seu bem. Então, o relacionamento abusivo, ele confunde a vítima. Porque ele não mostra que ele é ruim o tempo todo. Ele é aquele cara que ele é bem apresentável na igreja, ele vai pegar na tua mão na igreja, mas quando chegar em casa ele vai dizer, mulher minha não sai. Vai sair sozinha por quê? Ou então ele vai te dizer assim, foi o exemplo que eu dei hoje, que eu ouvi, né? Isso eu ouvi hoje no atendimento. Você é burra. O dinheiro quem controla sou eu. E aí ele vai deixando a vítima de forma que ela não consiga atuar. E aí a mulher vai achando assim, não, realmente eu mereço isso. Porque ele é bom, então ele vai confundindo. Ele é bom e ele é mau. E quando eu digo vítima, porque a mulher se torna uma vítima, ela está totalmente sensibilizada. É aquele homem que você, se ele tiver poder, negócio, você nunca vai saber dos negócios dele inteiro. Quando eu digo assim, negócio mesmo, você nunca vai saber de tudo. Esses homens abusivos não gostam que a mulher se mostre. É aquele homem que não quer a maquiagem, não quer uma roupa decotada. Aí você vai dizer, isso é pecado. Eu não estou falando de pecado, estou falando de posse. Ele entende que a mulher é propriedade dele, vai ter que fazer tudo do meu jeito. Só que à noite, ele leva para um restaurante caro. Então... Aí depois ele fala assim, tá vendo? Por você não ter passado maquiagem, olha como a gente pode usufruir da noite. Mas você queria passar o batom. Eu estou dando um exemplo bem besta, tem exemplos que é mais pesados. Ou é aquele cara que vai falar assim, tá vendo? Quando você faz as coisas do meu jeito, quem é que ganha? Mulherada, não é você que está ganhando, é ele. E isso tem muito a ver com a forma que os homens são educados. Porque os homens são educados, e não são todos, alguns homens são educados e eles entendem que mulheres estão lá o tempo todo para servi-lo. É aquelas mães que levam a toalha na banheira, e aí tomara que tem um monte aqui me ouvindo, leva a toalha para o cara, leva o sabonete, faz a comida, coloca no prato. Quando o sujeito casa, ele já está aqui no construto dele que mulher foi feita só para servi-lo. Gente, isso não é verdade. Casamento não é para isso, não é esse o fim. E aí a mulher vai sentindo cada vez mais cansada e mais cansada e como é que eu ia falar para você? Mais cansada, mais prejudicada.
A autoestima dela no pé. Por que a autoestima dela está no pé, que eu digo lá embaixo? Por quê? Porque ela entendeu exatamente assim, eu estou fazendo errado. Porque o cara vai dizendo assim, ó, se você fizer as coisas de maneira correta, se você fizer as coisas de maneira certa, o que que acontece? As coisas vão andar bem. Eu estou procurando aqui uma coisa que eu vou até dizer para vocês. Sinais de alerta. Eu escrevi isso, por isso que eu vim buscar. Inúmeras promessas, comparação com outras mulheres, ciúmes em tom de brincadeira. Eu vou dar um exemplo assim. Se você tirasse essa blusa, ficaria tão bom. É aquele cara que não banca. Jogo da intriga. Ah, gente, mulherada que namora aí, começa a dar aviso no namoro. Depreciação, você é burra, você não faz nada certo, você queima o arroz, você não sabe cozinhar. Eu estou falando de coisas de casa. Mas quem diz que aí você vai contar de uma promoção, ele quer sempre te diminuir. Gente, ao contrário também. Então ele vai dizer, você vai falar assim, eu vou ser promovida. Você? Desde quando? Ele nunca te eleva, só te abaixa. Inferno para você, ele já te vê lá. Invasão de privacidade, ele está no controle. Então, senha do telefone, redes sociais. Gente, eu vou só dar uma para vocês pensarem. Vocês não acham estranho quem, marido e mulher que tem o mesmo Facebook, não te chama atenção para nada? Não estou falando da fotinha dos dois, estou dizendo assim, ó, é só para você pensar. É tipo assim, eu vou usar meu nome que é feio usar dos outros, né? Então, meu nome é Cristina do Renato. Cris e Rê. Aí tá o Facebook lá dos dois. Alguma coisa tem. Quando o relacionamento é saudável, os dois podem ter Facebook porque há confiança. Percebe? Então, agora, quando o cara começa a desconfiar, tem um negócio chamado assim, sabe aquele ditado que a gente fala assim, ele desconfia porque ele faz? Então, mulherada, homarada também. Quem tá muito no controle, aí vai uma dicasinha, é porque faz. Porque quando eu faço, eu começo a achar que o outro também faz. Ok? Então, eu tava falando, né? Chantagem emocional, a invasão de privacidade. Outro dia eu fiz uma live, ela tá até salva lá no meu Instagram, tá? Sobre abuso, e a menina conta que ele tinha a senha do e-mail dela sem ela saber. No que ela digitou, ele pegou. Pode haver dependência financeira, isso acontece, toda relação de violência acontece junto com uma relação de poder. O cara manda, geralmente, e a mulher obedece, porque ele detém o poder, ele detém a grana. Então, é aqueles caras que falam assim, sou eu que pago. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu atendo uma mulher, olha pra você ver o que é relação de poder. O homem me ligou e disse assim pra mim, eu quero que você atenda minha mulher. E aí discorreu o problema. Diz que ela ama muito bicho. Ele marcou a consulta, ela não trabalha e eu a conheci. Ela tá em sessão, essa história é verídica, tá? Ela tá em sessão há 2 meses, eu acho, ou 1 mês e meio. A semana passada, ele me ligou. Tô ligando porque ela não tá melhorando. E aí discorreu. Que ela não melhora, que ela continua dando atenção para os bichos, falou um monte. Na sessão, ela conta, olha a frase que ele fala para ela. Ela não trabalha. E por telefone ele falou para mim, sabe quanto que eu gasto com os bichos? R$3.000. Ou seja, ele está mostrando para mim que ele tem o poder. Eu que gasto, os bichos, os gatos e os cachorros. Eu que gasto. E ele falando para mim tudo o que ele faz para manter essa casa. A limpeza, o detergente, a ração, ele detalhou. Ele estava me dizendo assim, quem manda sou eu. Para ela, ele a conheceu quando era jovem. Tem lá os seus 12 anos de casamento. E ele disse uma frase para ela que eu achei assim... Ela estava chegando em casa porque ele chegou primeiro e ela não estava. E ele disse assim, estava na rua, eu te conheci na rua você anda. Gente, isso é muito forte. É um cara colocar a mulher num estágio bem baixo. Eu te conheci na rua, ele não conheceu na rua. E eu perguntei onde vocês se conheceram? Numa festa. Na ligação, ele falou mal da família dela inteira. Que a mãe é problemática, que tem uma doente, que o irmão é um viado, e pá. Então, quem está aqui no topo, no poder,
Eu olho os outros todos como inferiores. Inclusive, ele quis me chamar de incompetente, que não está adiantando nada a terapia. De maneira indireta, ele me diz isso. Mas ele diz assim, ó, eu estou no poder de tudo. Eu estou mandando em tudo. E o que eu estou fazendo não está adiantando. E aí, ele trata ela gritando, ele trata ela de qualquer jeito, ele mostra a insatisfação. E eu fiz essa pergunta para ela, você sabia que você está num relacionamento abusivo? Já teve violência doméstica? Pegar no braço, beliscão, empurrão, isso é violência. E aí, quando as violências acontecem, numa relação abusiva, o cara vem com a cara mais lavada do mundo e pede desculpas e diz assim, meu amor, isso não vai acontecer de novo. E aí eu vou usar aí alguém que diz quantas vezes deve se perdoar, e as mulheres vão e perdoam. E aí eu vou dizer a estatística de novo. Muitas que estão abaixo da terra estavam perdoando. A relação de violência está sempre com o homem que detém poder. Ele está na empresa e você é a secretária. Ele está no sistema religioso e você devota a ele. Ele é um homem que mantém a casa, e assim sucessivamente. Então, ele olha você enquanto posse. Você é proibida de fazer as coisas. Aí a pergunta diz assim, quando é que eu devo me separar? Não cabe a mim, nem fora e nem no consultório, dizer assim, quando você tem que se separar. Quando uma mulher e um homem começam a ter amor próprio, eles entendem que isso não cabe a eles, que isso não lhes pertence. Amor próprio é passaporte para ter uma vida com amor e não com cativeiro. Alguém falou de escravidão? Pois é, né? Então, isso existe ainda hoje, isso existe em pessoas sem conhecimento, em pessoas com conhecimento, isso existe, pega todas as classes, e hoje as mulheres estão tendo vozes, estão podendo dizer eu não quero mais, hoje existem lugares que atendem mulheres assim, as mulheres precisam ganhar emancipação para entender que isso não é vida. E muitas ficam porque precisam. E aí é todo um trabalho de amor próprio para entender que elas podem dar conta da vida delas. Sim, alguém escreveu mulheres carentes. Sim, tem mulheres. E aí, deixa eu só pegar essa frase. Alguém escreveu aqui no chat. Mulheres carentes são vítimas de relacionamento abusivo por causa da crença que nós temos que nós só seremos inteiras se nós tivermos um amor. E aí é o amor romântico. Sabe aquela historinha do príncipe do cavalo branco? A igreja potencializa isso demais nas moças. E eu posso falar porque eu fiquei anos solteira. Então, você ouve pastor falar de boa, encalhada, e ainda, o povo ainda ri, viu? Ouve falar encalhada. Você não vê homem encalhado, só mulheres. Tá procurando o príncipe encantado, né? E como se a mulher não se bastasse sozinha. E diga-se de passagem, tem que se bastar porque não tem homem para todo mundo. É só estudar aí controle de natalidade. E mais outras questões que é a pauta do momento. Então, quando eu falo dessa questão de carência, é quando eu acredito que o meu vazio vai ser preenchido com o outro. Não vai ser. O vazio tem a ver com a sua história, com a ausência de amor, de mãe, de pai, como você conheceu o amor, com a questão de abandono, com a questão de desamparo, e aí a gente projeta isso nos parceiros. Deixa eu aproveitar e falar mais uma coisa. Muitos dos casamentos que não dão certo é porque as pessoas acreditam que os maridos e as mulheres têm que preencher seus buracos afetivos. Ninguém consegue preencher buraco de ninguém. E tem muito a ver com histórias lá de trás. Pais que abandonaram, o Brasil é campeões da ausência paterna, filhos que entenderam que era um peso para a mãe, aquelas mães que dizem assim, eu trabalho por você, isso é mentira. Eu estou fazendo tudo por você, é mentira de novo. Então, eu faço tudo para te dar o bom e melhor, isso é mentira. Ela faz tudo porque ela quer dar, é a opção dela, não é dos filhos. Mas é quando eu vou falar de filho de novo. Então, todas essas questões que vai fazendo a gente crescer acreditando assim, com os vazios, né? A busca de reconhecimento, e às vezes a gente cobra do parceiro e o parceiro não tem essa obrigatoriedade. Porque esse é buraco afetivo. Então, tem gente que o casamento está indo bem, mas ele precisa buscar motivos para estar mal, a necessidade da briga e da crítica. Ok, vamos ver, acabei. E aí, Cristina? Eu estou cansada. Faz a oração para a gente encerrar, Cristina?
Faço. A palestra a palestra da Igreja do Capão, o tema é sobre relacionamento abusivo. Não é sobre, isso aqui era sobre família, vai ser sobre relacionamento abusivo. Deixa eu ver o que mais tem. Aí me sigam que lá eu conto toda a minha vida para vocês. Obrigada pelo convite, obrigada pela disposição. Eu estou aqui falando há 1h30, vocês estão me ouvindo, isso cansa. A Dodiana, ela me consegue porque ela me vence pelo cansaço, ela insiste. Eu sempre digo não e ela fica insistindo. Mas, Pode vir mais vezes. Raquel, muita saudade de você, viu? Muita saudade, muitas lembranças boas. Obrigada pelo carinho, obrigada pelas mensagens afetuosas de vocês, obrigada pela insistência. Ela sempre me convida e eu sempre digo não. Que Deus abençoe vocês ricamente. Parabéns pelo projeto. Vocês que são aí de igreja, invistam nas famílias. Eu sinto muita falta disso, de programas de família, programas que ensinem como criar os filhos, que falem de relacionamento abusivo, que falem da violência doméstica. Eu acho a campanha do Quebrar o Silêncio pouca, fala do Quebrar o Silêncio, fale mais. Porque é um novo momento. Se os homens e as mulheres tiverem conhecimento, poderão ser salvos. Vamos orar? Fechamos os olhos. Senhor, nós te agradecemos pela vida, pela saúde, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelos teus cuidados. Obrigada porque tem 40 pessoas que estão me ouvindo. Obrigada porque elas estão disponíveis a mudar de vida. No entanto, tem algumas que narraram sua dor, narraram seus problemas, narraram a necessidade de ter alguém. Que o Senhor possa ouvi-las, orientá-las, acalmá-las. Que o Senhor possa, mais uma vez, cuidar dessas mulheres e homens que aqui estão, Senhor. Se porventura, nessa noite, tem algum casamento que está pensando em separar, tem alguém que está muito triste conjugalmente, tem alguém que está arrependido, pela sua misericórdia, que eles possam procurar ajuda, que eles possam ter outros olhares, Senhor. A única verdade que eu sei e que a Bíblia fala é que o Senhor criou-nos para sermos felizes e felizes juntos. Tome conta das pessoas que estão aqui sozinhas, solteiras, para que elas também se encontrem, tenham autoestima, valor próprio. Ninguém se deixe colocar-se na mão de ninguém. Obrigada por todo o teu amor, por toda a tua misericórdia disponível na nossa vida. Por Cristo Jesus, amém. Amém, obrigada, Deus abençoe, Amém. Maravilhosa. Muito obrigada. É muito bom te ouvir. Obrigado. Quiser te colocar, Coisa- é sempre bom ouvir você e realmente é sempre muito bom te ouvir. Que Deus te usou, mas Valeu, obrigado pelas respostas aí. abençoe. Alguém falou Macau. Cristina, te